painel interativo. Pronto, transmitir ao vivo. Acho que essa aqui já vai começar. Pronto, estamos ao vivo. Então, ótimo. Já tenho confirmação aqui que estamos ao vivo. Depois eu só preciso ver com o pessoal se estão me escutando direitinho. Vamos ver aqui. Vamos aqui enviar os e-mails. Gustavo, Daniel, esse aqui, né? Aula 5 Vue.js link. Vamos aqui. Pronto. E agora eu vou colocar no Launchpad essa informação também. Aula 5. Está aqui o link. Ok. Ótimo. Aqui está desligado o som. Beleza. Gustavo chegou. Olá. Gustavo já chegou. Então a gente tem aqui o Notepad. Isso aqui eu vou fechar. Não precisa mais. Tem a nossa sala de controle aqui. Vou abrir o Notepad++. Enquanto a galera tá chegando aí. Vou ver aqui onde nós paramos na última aula, que eu deixei marcadinho. Deixa eu ver aqui exatamente onde a gente parou. Acho que a gente fez só até o ataque inicial. Deixa eu ver aqui. Método de ataque do joguinho. Ah, pronto. E eu tinha feito o primeiro refactor. Achei aqui onde foi que a gente parou. Beleza, então na aula passada, deixa eu só confirmar aqui. Gustavo, você está conseguindo me ouvir aí? O áudio está ok? Só para confirmar, para a gente não estar gravando a aula sem ter essa confirmação de que o áudio está ok, né? Que estão me ouvindo. Vamos ver. Sim, ótimo, beleza. Pronto, então na aula passada a gente parou na parte do método de ataque, né, que a gente estava fazendo. E eu lembro que eu fiz um pequeno refactor que foi no Calculate Damage. Então vamos ver aqui o seguinte. Aqui está o nosso template, certo? Eu tinha colocado aqui já no ataque o método associado, né, no botão de ataque o método associado, que é o método ataque, que está definido aqui no app.js. Deixa eu ver aqui, pronto, tá aqui. Então a gente já tinha criado essa função ataque aqui, que tira life tanto do jogador como do monstro. E nós fizemos um pequeno refactor que foi criar esse método calculate damage, que antes ele estava repetido, né? Ele tava, essa função, que essa chamada, ela estava sendo repetida aqui e aqui. Então nós fizemos um pequeno refactor para reutilizá-la aqui, né? E eu vou abrir o seguinte, eu vou aqui, vou pegar um novo aqui. Deixa eu ver se ele vai pegar. Pronto, acho que nós temos aqui exatamente o código. Não, acho que não é esse. Eu acho que é esse aqui. Pronto. Deixa eu ver se... Esse aqui é o setup inicial, né? Eu acho que ele não é exatamente o que nós estamos trabalhando aqui. Code Vue.js Setup. É exatamente isso, né? Code Vue.js Setup Index. Certo. Só preciso ver por que ele não está funcionando, porque nós já tínhamos implementado essa parte aqui do ataque. Preciso só entender aqui por que ele não está. Luiz, OneDrive, Documents. Tem alguma coisa erradinha aqui. Porque aqui
eu já tinha criado, né, e tinha deixado os métodos vazios. Então, realmente está ok com relação a onde nós paramos. Eu só não estou entendendo por que que ele... Deixa eu me ver aqui. Deixa eu aumentar aqui. Ah, eu deixei alguma coisa quebrada aqui, provavelmente, por isso que ele não está carregando nada. Unexpected Identifier. Ele não está dizendo exatamente qual é, mas é no app.js, linha 32. É linha 32 mesmo, eu vi certo? Linha 32. Linha 32 é essa, né? Ah, eu acho que faltou uma vírgula aqui. Eu fiz o refactor, mas não coloquei a vírgula para separar os métodos. Eu acho que é só isso. Vamos ver agora se ele vai carregar direitinho. Né? Só explicando o que foi o problema, né? Ele achou que o unexpected, ele retornou um unexpected identifier, ele disse que era no app.js linha 32. O app.js é justamente esse arquivo aqui, tá? E aí a linha 32 é aqui, estava faltando uma vírgula para separar esse método desse método aqui, o calculate damage do special attack. No refactor que eu fiz, eu não atentei para isso. No F5 aqui, ele já corrigiu o problema, né? E aí quando a gente starta um novo jogo, quando a gente ataca, ele está funcionando corretamente, continua funcionando, né? Após o nosso refactor, tá? Beleza. Ok, então só recapitulando, nós tínhamos criado o método startGame, que simplesmente seta para true a variável que diz que o jogo está em execução, né? Por enquanto estamos só eu e o Gustavo, né? Eu acho que o Avin ainda não chegou. E nem o Daniel, e nem os demais. E nós criamos um método de ataque. Ok? Gustavo, você conseguiu concluir, ver o vídeo até o final depois para concluir essa parte aqui, ou quer um tempinho para implementar isso? Vou perguntar aqui. Você conseguiu ver a aula anterior para fazer o método de ataque e o refactor, pequeno refactor que nós fizemos, né? Vamos ver se ele conseguiu. Que aí eu quero saber se ele está no mesmo ponto que eu. Eu estou acompanhando mais você fazendo. Ah, ok, tranquilo. Beleza, tranquilo. Então, depois vocês podem tentar fazer, né, rever o vídeo e fazer localmente. Pronto. Então aqui a lógica do ataque é: se o life do monstro, né, se tornar 0 ou negativo antes do seu jogador, então eu vou alertar que você venceu, e aí o jogo já não está mais rodando, ele está finalizado, né, certo para false. Isso faz com que no meu template a gente tem um VIF aqui, tá vendo? Então, quando esse game is running é false, significa que essa sessão aqui vai ser exibida, que é a sessão de começar um novo jogo, né? E a gente tem o VElse associado ao VIF aqui, que seria o else justamente do game is running para exibir os botões do jogo, né? Ataque, Special Attack, Heal e Give Up. Ok? Aqui está dizendo que o YouTube não está recebendo vídeo suficiente. Mas aqui está ok, né? Não sei porque que ele está com essa informação de erro aqui. Mas aparentemente está ok. Beleza, o Gustavo viu o final da aula passada. Ótimo. Pronto, então a gente vai continuar de onde a gente parou, certo? E aí agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um refactor da verificação da vitória, tá? Da checagem de verificação da vitória. Porque veja que aqui ele está repetindo código, né? Ele meio que está repetindo o código aqui, essa lógica aqui está sendo repetida. Então a gente pode criar
um método que faz essa verificação, né? Se o jogo, né, se você venceu, se você perdeu, se o usuário quer jogar novamente ou não, tá? Se ele quer finalizar ali, se ele quer jogar de novo. Então aqui logo embaixo do Calculate Damage eu vou criar um check win, que é uma nova função para verificar se o usuário ganhou, se ele perdeu, né? Se ele quer jogar de novo, tá bom? Então vamos lá. Dessa vez vou colocar a vírgula aqui para não esquecer. Já vou deixar ela aqui. E aí pronto. Agora vamos implementar, criar o corpo dessa nossa função aí. Aí eu posso pegar daqui, posso já copiar esse código aqui para cá, tá? Então a primeira verificação que eu faço é se o health, né, do monstro está menor ou igual a 0. Aí aqui no lugar do alert eu vou usar um confirm, que eu posso confirmar sim ou não, né? Vai aparecer não só a mensagem, mas vai aparecer na forma de uma pergunta. A gente vai colocar a pergunta aqui e vai aparecer os botões sim ou não, para o usuário dizer se ele quer continuar ou não. Então, nesse caso aqui, você venceu, you won, e eu vou colocar aqui uma pergunta, né? New, pergunta bem direta, new game, e ele vai retornar para mim sim ou não. Se o usuário clicar em sim, esse confirma vai retornar true. Então eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer um if confirm, certo? Então se ele clicou no botão sim, ou seja, se o confirm retornou true, o jogo vai reiniciar. E aí o que eu posso fazer? Nós já temos um método aqui chamado start game, né? Então a gente pode fazer this.start game para indicar que nós vamos começar o jogo novamente. Então this.start game. E aí ele vai recomeçar o jogo do zero. Ele vai zerar os lives dos dois, né? E vai recomeçar o jogo. Se o usuário clicar em não, ele não quer continuar. Então, aí nesse caso, eu vou fazer o game is running recebe false. Tá? Ok. E aqui, nesse caso aqui, ele venceu, então eu vou retornar true. Ok. Nesse caso aqui, dentro desse if, eu retorno true porque eu estou perguntando se, eu estou checando se o jogador venceu ou não. Então, caso contrário, né? Se não. E aí eu vou perguntar agora se seria esse segundo if aqui, ó. Vou copiar isso aqui tudo. Se dessa vez o life, né, o health do jogador é menor ou igual a 0. Nesse caso aqui, ele perdeu. Então eu vou copiar essa mesma lógica aqui para dentro, no lugar desse, vai ficar no lugar desse alert. Eu não vou apagar agora porque eu quero copiar só essa parte aqui para cá. Pronto, você perdeu, you lost. E aí eu pergunto também se ele quer jogar um novo jogo ou não. Vou tirar esse alert daqui, que ele não faz mais sentido. Se ele responder que sim, é a mesma coisa, né? Se ele responder que sim, vai iniciar o jogo novamente, tá? Ok. Se não, também é a mesma coisa. Isso aqui também a gente poderia até pensar em uma forma de refatorar também isso aqui, mas não vou chegar nesse nível não. Mas poderia também refatorar, porque a gente vê que basicamente é a mesma lógica. O que vai mudar aqui é só mesmo o início dessa string aqui, né? Mas no final a lógica é a mesma. Só que nesse caso aqui, esse game is running aqui no final não faz mais sentido. A gente já vai ficar dentro do nosso else. Só que nesse caso ele vai retornar false, né? Estou checando se ele venceu, se ele perdeu nesse caso aqui. Então, se ele cair nesse if é porque ele perdeu, eu vou retornar false. O nome da nossa função é checkWin. Ok? Tranquilo. Então, nesse caso, ele retorna false. Tá?
Ele perdeu o jogo, ele perdeu o jogo, né? Então não. E aí tem um detalhe aqui. Agora que eu estou na dúvida se eu vou retornar false, porque esse check win aqui eu acho que na verdade é para verificar se alguém venceu, né? Estou na dúvida aqui se deixa eu pensar aqui direitinho. Bom, que eu vou ter que ter um retorno aqui também, para no caso do jogo, o jogo está continuando, né? Então eu acho que é o seguinte, na verdade a lógica é assim. Esse check win, na verdade não é para saber se o jogador venceu, é para saber se alguém venceu o jogo, né? Se o jogo foi vencido por alguém. Se ninguém venceu, eu vou retornar false. Vamos deixar assim por enquanto, depois eu vejo se eu preciso mudar ou não. Certo? Opa, chegou o Avner aí. Boa noite. Então, Avner, a gente está continuando aqui, já deu para você perceber. E aí, basicamente, o que eu fiz até agora, fiz muito pouco, foi só criar esse método check win, que vai verificar se alguém venceu a partida, tá? E aí eu vou remover esses ifs aqui, esse nosso método de ataque vai ficar bem menor, certo? Então, na verdade eu vou tirar o que está aqui dentro, ok? E seria o seguinte, depois que eu retiro um pouco da vida do monstro, eu vou chamar o método check-win para ver se o meu jogador venceu, né? Eu tirei a vida do monstro e aqui tem que ter um des, né? Senão ele não vai conseguir encontrar o método. Nós estamos no contexto da nossa view instance. Se o jogador venceu, ou seja, né, acabou a partida, né, eu preciso dar um return aqui porque não faz sentido eu executar o ataque novamente, tá? Não faz sentido eu executar essa segunda parte aqui. O jogador já venceu. Se ele não venceu, então a gente vai tirar parte do life dele e vai verificar aqui de novo. Não sei se eu preciso verificar de novo, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Eu acho que eu fiz bobagem, eu tirei o nome do método aqui, né? Deixa eu verificar aqui, deixa eu pensar aqui um pouquinho se eu preciso novamente chamar aqui. Porque esse check win, acho que eu só preciso chamar ele uma vez, né? Porque ele já faz a verificação dos dois aqui. Primeiro ele verifica o monstro, e depois verifica o player. Eu poderia verificar aqui, posso verificar aqui antes, só para saber se isso aqui vai ser verdadeiro, né? E já não executar mais o restante. Vai fazer a pergunta e já não executar mais essa segunda parte aqui. De qualquer forma eu preciso chamar o check-win aqui, só que eu acho que aqui é só chamar, não preciso fazer if nenhum. Porque o método já terminou mesmo, então eu acho que é só fazer essa chamada aqui. Só fazer a chamada para verificar se nesse caso o monstro venceu, que seria esse segundo. Esse aqui vai dar falso, né? E aí ele vai cair aqui para verificar se o monstro venceu ou não. Tá? E aí não interessa se vai retornar true ou false. Certo? Nesse primeiro caso aqui, ele faz o if para não precisar mais fazer essa verificação aqui, né? Na verdade, fazer esse comando de retirar um pouco do life do jogador e fazer essa outra verificação. Eu acho que dessa forma vai funcionar. A gente pode testar aqui. Vamos começar um novo jogo. Eu vou dar um FN F5 aqui. Pronto, vamos começar um novo jogo. Vamos ver se ele vai... Estou atacando aqui, provavelmente o monstro vai ganhar, porque ele tira mais do jogador.
E o Lost New Game, se eu der um cancel, teoricamente é para ele ir para o botão de Start New Game. Pronto, funcionou. Só que tem um probleminha aqui. Ele não atualizou para 100, não é? Sim, é porque eu não cliquei em Start New Game, tá certo? Quando eu clicar, ele vai para 100. Ok, não tá errado não, tá certo. Agora, quando eu disser que sim, que eu quero jogar novamente, der um ok, aí ele já atualiza e já traz para cá os botões para o jogo, né, continuar. Então, da forma como está aqui, dificilmente o jogador vai ganhar, porque, engraçado que ele sempre dá essa reduzida. Ou seja, mesmo eu colocando não, ele está aplicando depois para o monstro um... Deixa eu tentar entender por que isso, né? Quando eu clico que eu não quero começar um novo jogo, ele retorna true, não é? E aí ele aplica no final para o monstro uma redução. Ele reduz um pouco aqui o do monstro depois. Pensando aqui por que ele faz isso. Que eu não cliquei. Bom, cliquei em ataque. Eu só não estou entendendo por que ele está reduzindo o monstro depois. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu tentar ver se eu consigo entender. Vou clicar em cancelar. Eu não quero. Eu acho que é porque ele já está mostrando isso antes de fazer a atualização. Antes de fazer, depois ele faz a atualização e mostra aqui, porque o alerta bloqueia a atualização aqui. Eu acho que é isso. Esse alert aqui, ele bloqueia, ele espera uma ação do usuário para fazer a atualização da árvore DOM, né? Ele aguarda isso. E depois que você diz que sim ou que não, se quer continuar ou não, é que ele atualiza. E aí ele atualiza o valor do... Ele faz essa atualização aqui, né, desse valor lá na árvore DOM. Mas é engraçado que o mesmo não é verdade para cá, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos atacar aqui várias vezes. Aqui ele já atualizou. Aqui é que não. Cancelo. Ele atualiza aqui. Sempre ele atualiza aqui para 10. Ah, não. Aqui ele atualiza depois para -8, né? Tá certo. Não tá certo. Ele tá atualizando os dois depois. Tá certo, tá certo. Aqui ficou negativo. Beleza. Beleza. Pronto. Então, já mostrei para vocês funcionando isso aqui. A gente pode agora implementar o ataque especial. O ataque especial, basicamente, o que ele vai fazer é o contrário. Ele vai tirar um pouco mais do monstro e vai tirar menos do jogador. Então vai dar mais chance para o jogador ganhar. Tá? Então a gente vai fazer a lógica inversa, certo? A gente já tem aqui o método definido, a gente só precisa criar o corpo dele. Daí eu vou aproveitar e vou copiar daqui. Deixa eu ver aqui, vou copiar daqui o ataque que a gente criou e vou só inverter lá. Então aqui no Special Attack, o que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui, vou colocar o Monster Health. Na verdade eu vou manter como ele está, só que eu vou colocar esses valores de máximo e mínimo um pouco maiores. Então, por exemplo, aqui o Calculate Damage ele recebe um máximo, um mínimo e um máximo, na verdade, né? Então, acho que está invertido aqui, né? Eu estou passando os valores invertidos aqui. Acho que sim. Acho que tá meio errado isso aqui. Passando 10 e 3. Acho que não está correto. Na verdade deveria ser 3 e 10, né? Tá errado isso aqui. Não sei nem como é que estava funcionando direito isso aqui. 5 e aqui 12. Agora tá certo. Deixa eu só ver o que vai acontecer agora aqui.
eu estava fazendo bobagem ali. Ele continua funcionando direitinho. Ok. Pronto. Então o que a gente vai fazer é só mesmo aumentar um pouco esses limites aqui. Porque antes eu estava tirando no máximo 12, né? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar no mínimo 10, no máximo 20. Eu posso tirar até 20 do monstro, certo? E aqui vou botar, vou manter 5 e 12. Tá 5 e 12, né? Vou manter, eu só vou aumentar mesmo o limite do monstro, tá? O monstro, ele vai no mínimo perder 10 e no máximo perder 20 de life. E só isso aí já vai fazer com que o jogador tenha uma vantagem no Special Attack. A gente já tem esse método anexado aqui ao nosso botão, tá? Aqui no template. Então, teoricamente, é para funcionar. Deixa eu atualizar aqui. Vamos ver aqui se ele vai tirar mais do monstro agora. Olha só, está tirando bem mais do monstro, né? Se eu fizer ataques convencionais, ele vai estar tirando mais do jogador. Se eu fizer um ataque especial, ele tira mais do monstro e tem mais chance do jogador vencer a partida. Ok? Deixa eu ver aqui uma coisa. Vou fazer vários ataques especiais, vou cancelar. Ok, ele atualiza depois, como de costume. Beleza. Ok, tranquilo. Então, o ataque especial, basicamente é isso. O que a gente pode fazer com relação à melhoria desse nosso código? Deixa eu pensar aqui. Porque existe código duplicado e tanto no Special Attack como no ataque, né? A gente tem código igual, a gente está mudando só esses valores de máximo e mínimo. Talvez o que a gente possa fazer é criar um método específico para o ataque do monstro que faz essa verificação. O ataque do monstro seria essa segunda parte aqui. Essa segunda parte aqui é o ataque do monstro. E ela é sempre. E aqui ela é sempre igual, né? Até inclusive os valores 5 e 12. A gente poderia pegar exatamente isso aqui e fazer um refactor disso. E chamar isso de um método chamado Monster Attack. Certo? Vou criar logo aqui. Monster Attack. Vai ser uma função também, claro. Vai fazer exatamente isso aqui. Vai te colocar a vírgula. Pronto. E aí eu posso, aqui no nosso Special Attack, eu posso também... Opa, fiz alguma bobagem aqui. Ctrl C. Então vou fazer o seguinte. Vou tirar tudo isso aqui e deixar só o this. Vamos lá. This.monsterattack e vamos abrir e fechar parênteses. E aí com isso eu estou reaproveitando essa parte que era exatamente igual, né? Era exatamente igual. Ok. Vamos só ver se ainda está funcionando, só para Ctrl F5, para ver se eu não quebrei nada, que de repente às vezes a gente esquece alguma coisa. Aparentemente funciona. Beleza, então mais um pequeno refactorzinho só para a gente estar reutilizando melhor o nosso código. Ok? E agora a gente pode implementar o heal, que é a cura, né? O heal, basicamente, o que eu vou fazer é aumentar um valor fixo no life do jogador, tá? Então, além do ataque especial, que facilita que ele ganhe a partida, o heal vai... Antes de dar um ataque, eu vou aumentar... Antes do monstro atacar, eu vou aumentar um pouco o life dele. Eu vou aumentar em 10, depois o monstro faz um ataque. Esse ataque do monstro pode ser de 5 a 12. Pode até ser que em algumas situações ele aumente 10, mas o monstro ataque com 12 e tire 2 no caso, né, dele. Mas enfim, senão também vai ficar fácil demais para ele ganhar. Então vou fazer aqui this.playerHealth. Vou incrementar em 10 aqui o
dar uma sobrevida para o jogador. E depois eu posso simplesmente chamar fazer essa chamada aqui, this.monsterAttack. Também não ficar aumentando tanto assim. O rio já está, vamos só checar se já está associado, já está aqui. Então significa que a gente já pode testá-lo. Só que tem um pequeno probleminha que eu vou já comentar com vocês. Pronto, vamos começar o jogo aqui. Fazer alguns ataques aqui no jogador. Vamos tentar curar ele aqui. Olha só. Tá vendo? Às vezes ele cai um pouco porque o ataque do monstro está sendo superior a 10, né? Só que tem um probleminha aqui. Eu tenho que colocar algum limite, porque senão ele pode passar de 100, né? Deixa eu ver se ele vai acontecer ele passar de 100 aqui. Olha só, olha, passou, 103. Então, não faz sentido você ter mais de 100 de vida, né? Então, a gente tem que pensar aqui como é que a gente faz para corrigir isso, tá? A gente vai ter que fazer alguma verificação dentro do método Rio. Pronto. O Abner está acompanhando numa boa também. Show. Então a gente vai ter que verificar aqui o método Rio para fazer essa correçãozinha. Vamos lá, vamos para o método Rio. O método que cura o jogador. A gente tem que verificar o seguinte: antes de eu aplicar esses 10, tenho que verificar se o life do jogador ele é menor ou igual a 90. Que imagina, se for maior que 90 e eu aplico 10, o que é que vai acontecer? Se for, por exemplo, 93 e eu já somo mais 10, ele vai para 103, né? Vai ultrapassar. Então, vamos fazer um if simples aqui. Certo? Verificando se ele é menor ou igual a 90. Até 90 está ok, porque ele vai somar com 10 e vai para 100, né? Certo? Ok. Caso contrário, ou seja, ele é superior a 90, então nesse caso eu simplesmente jogo para 100. Eu vou atribuir, na verdade, o valor 100 fixo nele aqui. Certo? E depois eu posso aplicar o ataque do monstro, como a gente já fazia. Né? Então basta fazer isso mesmo. Vamos ver agora se a gente corrigiu, vamos testar aqui se a gente corrigiu o problema ou não. Então vou dar um F5 aqui. E aí, vamos fazer logo um rio aqui de cara. Olha só, ele não, simplesmente ele perdeu 9, né? 93, ele não vai mais chegar, dificilmente ele vai chegar no 100. Acho que ele nem chega mais no 100, porque o máximo que ele pode chegar, aplicando o rio aqui, é 95. No pior caso, assim, no melhor dos casos, porque ele vai para 100, o monstro ataca só com 5, né? E aí o monstro atacando só com 5, ele cai para 95. Certo? Então pronto. Então esse provavelmente não tem mais dele ultrapassar o 100. Tá? Então até aqui nós temos os 3 métodos criados: o ataque especial e o método que cura, né? Dá uma sobrevida ali para o jogador. Tá? Então até o momento a gente pode verificar assim, como é que é simples fazer essa manipulação do dom, né? Basicamente o que a gente fez foi criar binds para as propriedades, né, que a gente tem os dados que a gente tem dentro da nossa view instance, com o estilo CSS dos nossos. Só relembrando, ó, qual foi o bind que a gente fez aqui. Vamos lá no template. E aqui onde você tem o estilo da largura, né? A gente fez o bind do estilo da largura do nosso div, né? Desse div mais interno aí que está marcado, com o play health. E aqui embaixo a gente fez a mesma coisa. Vou marcar aqui também com o monster health. Só isso que a gente fez. Bastou fazer esse bind
desse valor Player Health e Monster Health, que está lá em data do nosso View Instance, com o estilo da div. E aí, à medida que nossos métodos vão manipulando esses valores, vão alterando, automaticamente o View vai alterando esse percentual do div dentro do div pi. No caso desse aqui, seria esse div que é superior, né? Então, à medida que aumenta esse percentual, ele vai dando esse efeito de aumentar ou diminuir o life do jogador ou do monstro, tá? Então, só por aí você já vê como é simples manipular a árvore DOM, tanto o estilo como valores específicos de elementos dentro do seu código, tá? E agora a gente vai, por último, qual é o botão que está faltando aqui? É o give up, né? Que seria o método de desistir. Eu não quero mais jogar, por enquanto ele não está fazendo nada. Nós vamos implementá-lo agora. Então a gente já colocou aqui, não foi? E aqui a gente usou o vion 2.click, que é a mesma coisa do @click. Vou dar um espaço aqui que estava faltando. Pronto. Então esse v-on 2 pontos, você pode substituir por arroba. Beleza. Então aqui nosso give up. O usuário clicou aí, o que a gente vai fazer? Basicamente, de uma maneira bem simples, trivial, é chamar o this.GameIsRunning. Na verdade é alterar o valor dessa propriedade aqui para false. Ao fazer isso, a nossa seção, devido ao VIF VELSE, né, a nossa seção de botões do jogo vai desaparecer. Ela vai ser removida da nossa árvore DOM, porque ela, deixa eu ver aqui, um pouco mais embaixo, né? Exatamente aqui. Pronto. Então, a partir do momento que eu seto GameIsRunning para false, isso aqui, o resultado desse VIF vai ser true, e ele vai exibir essa seção que está marcada aqui. A segunda seção, que são dos botões do jogo, ela vai ser suprimida, vai ser removida da árvore DOM. Então vamos lá testar novamente. Dá um F5 aqui. E vamos ver. Vou começar o jogo, vou fazer alguns ataques, uns heals, e vamos aqui clicar em give up. Pronto. O que ele não fez foi alterar isso aqui, mas ele vai alterar quando clicar em Start New Game, ele vai trazer tudo para cá de novo, vai configurar de novo o início do jogo. Mas a gente viu que realmente ele simplesmente bloqueou essa parte de baixo, sumiu, né? Quando eu clico em Give Up, ó, ele some com a seção que tem os botões do jogo e volta a aparecer a seção de Start New Game, como o único botão que é de começar um novo jogo. Pronto. Muito simples até aqui, acho que não tem... Só ver se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês queriam comentar. Se não tiverem, a gente pode passar já para a parte dos logs. Não sei se vocês recordam, mas na aplicação que nós vimos já funcionando, a aplicação finalizada, nessa última sessão a gente vai apresentar uns logs, um texto dizendo exatamente o que é que houve naquela jogada, quanto que foi atacado, né, quanto que o jogador perdeu de life e quanto que o monstro perdeu de life. O Gustavo já respondeu que está ok. Não sei se o Abner tem alguma dúvida, alguma coisa que queria sugerir e queria que a gente testasse. Se tiver, é só falar que a gente pode tentar fazer aqui. Se não, a gente vai direto para os logs. Eu vou assumir que ele não respondeu nada aqui no chat. Então a gente viu, até em exercícios das aulas anteriores, que nós podemos ter dentro aqui do nosso objeto view, né, dentro do data, a gente pode ter arrays aqui dentro. Então o que eu vou fazer?
eu vou criar um vetor, um array de logs, tá? Então, um array de logs que a gente pode estar exibindo as mensagens que a gente vai colocar dentro desse array. Então, eu vou chamar isso de turns, seriam as jogadas, né? E inicialmente ele é basicamente um array vazio. Então, no JavaScript a gente define assim um array vazio, tá? A propriedade turns do meu data é um array vazio que não tem nada. E aí, como sempre, eu vou ter que fazer a associação, né, desses turns com aquela minha seção onde eu vou exibir as jogadas que foram efetuadas, tá? Bom, e sempre que a gente fizer algo, sempre que a gente fizer alguma jogada, um ataque, um special attack ou um heal, a gente vai ter que fazer um push nesse array, certo? Então, fez alguma jogada, o monstro atacou, o jogador atacou, a gente vai ter que colocar lá as mensagens dizendo quanto que foi o ataque do monstro, quanto que produziu, né? Quanto que o ataque do jogador produziu no monstro. E se a gente clicar em heal, a gente vai ter que dizer quanto que o monstro atacou, quanto que foi. Sempre é 10, né? A gente tá fixo lá a cura para 10, mas a gente vai ter que mostrar quanto que o monstro atacou naquela jogada. E a gente pode verificar isso com relação aos valores que vão sendo alterados dos lives. E a gente vê pelo log se os valores batem, né? Se está batendo direitinho, tá? E tem um detalhe interessante, é o seguinte, se a gente viu aquele método chamado push, não é? Acho que vocês lembram. Eu posso fazer this.turns.push. Só que o método push, ele sempre vai adicionar no final do array, certo? Ele sempre adiciona no final. Então imagina aqui na nossa tela que não é interessante a gente estar sempre mostrando as mensagens no final, porque o que vai acontecer? Ele vai criar uma barra de rolagem, sempre que eu fizer a jogada eu vou ter que rolar, vou ter que descer lá para o final para ver o log que foi que aconteceu. É mais interessante a gente fazer como se fosse uma pilha, não é? A gente está sempre adicionando no início do array. E aí a gente pode estar adicionando no início, a gente vai sempre ver logo em cima a última jogada que aconteceu. A gente não vai precisar ficar rolando e ver para ver o que foi que houve, né? Para ver o log do que aconteceu. Então a gente pode fazer isso usando um outro método chamado unshift. Então, eu vou colocar aqui no Notepad só essa observação aqui. O método que insere método JavaScript que insere no final do array, que é o mais convencionalmente é o mais utilizado, é o método push, tá? Já o método que insere no início do array é o método unshift. Vamos colocar o nome dele aqui, unshift, certo? Esse aí insere no início. Então, nesse caso específico, a gente vai utilizar o método unshift, porque a gente vai querer inserir no início do array para causar esse efeito que eu expliquei para vocês, certo? E além disso, eu não vou inserir simplesmente um string do que aconteceu. Eu vou inserir algo mais, tá? Eu vou inserir além do que houve, né, naquela jogada. Por exemplo, o monstro retirou do jogador 5 de dano, por exemplo. Ou o jogador retirou do monstro 3 de dano, digamos. Eu não quero só mostrar esse string, mas eu quero também guardar a informação de quem foi que fez aquela jogada naquele momento específico. Ou seja, se foi o jogador ou se foi o monstro. Se aquele texto é relacionado ao jogador ou ao monstro. Então eu vou criar um objeto, esse meu array
Não vai ser um array simplesmente de strings, mas vai ser um array de objetos. E aí, toda vida que eu fizer um shift nesse array, eu vou inserir um objeto. Vou inserir um objeto que vai ter um atributo booleano, para dizer se aquele log é relacionado ao jogador ou não, é esse player, por exemplo. E depois eu vou colocar lá um texto, um elemento texto, onde eu vou dizer exatamente o que foi que houve ali. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar os nossos métodos aqui de ataque. Deixa eu me ver aqui. Nós temos o damage. A gente não tem mais aquela variável damage, né? Mas seria interessante ter essa variável damage para que a gente possa colocar no log esse valor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou recriar a variável damage que nós tiramos na última aula. Ela vai receber o valor que foi gerado randomicamente e eu vou utilizá-la aqui. Por que isso? Porque aí, com esse valor eu posso, tendo isso guardado na variável, eu posso reutilizar para inserir no nosso array de objetos, né? Como eu expliquei para vocês. Então nós temos lá que o array é turns, então vou fazer this.turns, ponto, e eu vou utilizar o unshift. Ele até trouxe para mim aí, ó. Ele já tem um autocomplete de JavaScript aqui, no Notepad++. Então, this.turns.onShift. Nesse caso aí, eu vou inserir um objeto. Então, eu vou abrir e fechar chaves, né? E esse meu objeto vai ter um booleano, esse player. Nesse caso aqui, quem está causando esse dano é o jogador. Então, eu vou passar true aqui para esse booleano. E depois eu vou ter um texto, tá? Depois vocês vão ver por que eu estou guardando esse booleano. Ele vai ser utilizado no nosso... vai ter uma lógica para isso. A gente, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente viu na aplicação já pronta que os logs relacionados ao jogador eram de uma cor, né? Tinha uma cor específica, acho que era azul, e relacionados ao monstro era vermelho. Então a gente vai estar utilizando esse player para mostrar um estilo diferente. Se for o jogador, se for o monstro, a gente vai mostrar diferente o texto, a cor de fundo daquele texto. Tá? Então aqui no caso eu vou dizer o seguinte, olha, o jogador player hits, ou seja, ele tirou, né, do monstro, hits the monster for, e aí eu vou passar aqui concatenando com damage, certo? Pronto, basicamente é isso. A gente não precisa botar vírgula aqui nesse caso, a gente está criando um objeto. Se tivesse um outro atributo eu colocaria vírgula aqui, mas nesse caso não precisa. Tá? Então player hits the monster for e o valor do dano que ele aplicou ao monstro. Tá? E aí eu estou fazendo isso, estou colocando lá no meu OnShift. Ok. No Special Attack a gente vai ter que ter a mesma coisa, né? Mas tudo bem, eu vou implementar isso aqui só no ataque por enquanto. Depois a gente verifica no Special Attack. No ataque ele tem um Monster Attack e aí eu vou precisar fazer a mesma coisa para o monstro. Então, eu vou lá no Monster Attack. Eu vou recriar também minha variável damage. Vou trazer isso aqui para cima. Eu vou retirar o damage aqui. Ok, beleza. E aí eu vou copiar também aquele código que faz OnShift. Só que dessa vez o objeto vai ser diferente, né? Retirei, dei um dano no jogador. Aqui vai ser false
porque foi o monstro que fez isso. E aqui vai inverter. Vai ser monster hits the player. E aí o valor do dano que foi causado ao jogador. Pronto. Basicamente é isso. Tá sendo gravado no log só para o ataque por enquanto. Certo? E aí, para a gente exibir esse log, vamos pensar um pouquinho agora. Depois a gente vai fazer para os outros, para o Special Attack e para os demais. Mas vamos tentar pelo menos exibir alguma coisa aqui, ó. Aqui é a seção de logs, tá? A gente pode tentar exibir alguma coisa aqui. Como é que a gente poderia fazer dentro desse list item aqui para cada LI desse a gente está mostrando os nossos logs, né? Nós já vimos isso. Acabou que saiu aqui da sala de controle. Pronto. Beleza. A gente já viu isso, a gente viu que a gente pode usar um v-for aqui, né? E a gente pode fazer para cada elemento, para cada jogada dentro de turns, ou seja, para cada turn em turns, né? Aqui a gente não precisa usar o this, nós estamos no contexto do template. E aqui a gente pode simplesmente exibir o texto daquela jogada, que nós já vimos. Pronto. Então, inicialmente não vai mostrar nada, porque vai estar vazio, né? Vamos só testar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. À medida que eu atacar, ele vai ter que criar um novo elemento aqui. Então, ataquei, olha só. Vamos ver que os números batem, né? O monstro aplicou 8 e o jogador também aplicou 8 no monstro. Agora, veja que eu estou jogando no início. Se eu estivesse dando um push, esses dois logs teriam sido jogados aqui embaixo. Então, ele tinha 92, o monstro aplicou 5, caiu para 87. E o jogador aplicou só 3, então caiu para 89. Então os números estão batendo, né? 89 e 87. Agora, 87 menos 6, 81. 89 menos 7, 82. E a gente vai vendo aí os números e os logs, tá? Esse log tá um pouco feio, né? Porque ainda não tem o estilo, aquilo que eu falei para vocês. Se for um monstro, se for um jogador, a gente poderia aplicar um estilo. A gente pode aplicar um estilo aqui e ficar mais bonitinho, para ele mostrar uma tabela de logs mais graficamente mais agradável, né? Uma visualização mais agradável. Mas a gente pode ver que até agora ele tá exibindo nossos logs à medida que a gente vai atacando, certo? Outra coisa que a gente pode fazer é exibir essa seção de logs apenas se tiver algum log dentro alguma jogada dentro do nosso array de turns. Se não tiver nenhuma jogada, a gente não precisa exibir. Porque se a gente ver aqui o que está acontecendo nesse momento, ele está mostrando aqui essa seção vazia, sem nada. Eu não quero que ela apareça. Inicialmente, quando não tem nada, eu não quero nem que ela apareça. Então eu posso vir aqui na seção. E vocês já devem saber direitinho. Vamos usar o VIF aqui. E eu posso aqui dentro usar simplesmente vanilla JavaScript, o JavaScript puro, e verificar se turns.length é maior que 0. Se for, eu mostro, né? Então, turns.length, se o valor do atributo length no meu array for maior que 0, estou ficando tão acostumado com o teclado português que eu estou desaprendendo a usar o teclado do Brasil. Pronto, se for maior que 0, ele vai mostrar aquela seção. O que vai acontecer aqui agora é que, teoricamente, ela não aparece mais. Deu F5, não aparece mais. A partir do momento que eu comecei o jogo, dei o primeiro ataque, ela já passou a aparecer, né? O Special Attack, ele só está mostrando
O Special Attack ele só está mostrando o log dos monstros do monstro por enquanto, porque a gente colocou dentro daquele método monster, né? E veja que ele não aparece nada do jogador aqui, certo? E também outra coisa também, quando a gente começa um novo jogo, os logs não estão sendo limpos. A gente vai ter que ver isso aí também direitinho. Quando eu fizer um heal aqui, teoricamente, ele também vai mostrar o ataque do monstro, porque ele chama o monstro de ataque depois de aplicar 10 para o jogador. Beleza, então, primeira coisa, a gente vai ter que implementar para o Special Attack a inserção no log. E outra coisa, quando começar um novo jogo, a gente vai ter que limpar esses logs aí. Não faz sentido estarem aparecendo, certo? Então, vamos lá, vamos implementar para o Special Attack. Basicamente, o monstro já está sempre logando, inclusive no Special Attack também. Ele só não está logando o ataque do jogador. Então aqui no Special Attack a gente vai ter Damage mais uma vez aqui em cima. Esse cálculo vem aqui para cima. Beleza? E eu vou reutilizá-lo aqui embaixo. E também vou fazer esse Unshift aqui, né? Mas ele vai ser exatamente igual ao do ataque que o jogador faz, que é esse aqui, ó. Copiado aqui que é melhor. Então antes do check win, ele faz aí a inserção desse objeto. Esse player true, player hits the monster for damage. Pronto, só isso. Agora o Special Attack já tem. O que falta? A gente colocar no heal. Eu preciso inserir no heal que... deixa eu me ver aqui. Eu preciso inserir o quanto que o jogador foi curado, né? Que por enquanto ele está sempre sendo curado com 10. Então, o que eu posso fazer aqui? Antes do ataque do monstro, a gente curou ele. Se bem que não necessariamente ele é curado com 10, né? Ele é curado com 10 quando ele é menor ou igual a 90. Se ele for maior que 90, ele vai ser curado... É verdade. Se ele for maior que 90, ele vai ser curado com valor entre 100 e 90. Então vamos fazer assim. Vou aproveitar o que eu já copiei aqui, certo? Só que aqui eu vou botar só assim, player heals, que seria a cura dele, for. E aqui eu vou ter que colocar um valor, que o valor que ele foi curado. Então, heal value, vamos colocar assim. E aí eu vou definir esse heal value lá em cima. Inicialmente, ele vai ser 10, né? Inicialmente ele vai ser 10. Então, se ele cair aqui, ele vai ser curado com 10. Já se ele cair nesse else, o que é que vai acontecer, né? O heal value vai ser atribuído um valor diferente para ele. Vai ter que ser atualizado para 100, né? Menos o this.playhealth. Seria, se for, por exemplo, 95, então 100 menos 95, 5. Veja como ele vai para 100, na verdade ele foi curado só em 5, né? Pronto, e aí está correto. E aí foi algo atribuído ao jogador. O jogador foi curado num determinado valor. E isso está sendo colocado lá no nosso vetor. E como eu comentei com vocês, toda vez que a gente reinicia o jogo, a gente vai ter que zerar esse nosso vetor. O vetor vai ter que receber o valor vazio lá, né?
E a gente pode fazer isso no Start Game, no método Start Game, que ele está sendo reutilizado em várias partes, né? Que é justamente aqui quando a gente seta para 100 os valores dos lives, né? Tanto do jogador como do monstro. A gente pode vir aqui this.turns. Quando a gente faz isso aqui, recebe um vetor vazio. O que vai acontecer é que eu vou atribuir para ele um vetor vazio, então ele não vai ter mais nada, mas os elementos que tinham lá simplesmente ficaram um objeto na memória lá que um dia em algum momento vai ser descartado, tá? Então vamos ver aqui primeiro se vai funcionar. Vou fazer aqui alguns ataques, vou desistir. Agora o give up não fez o que ele fez, foi só esse game running. Ah, sim, mas quando eu clicar em start new game ele vai apagar isso aqui, né? Vai apagar esses. Ele não apagou. Será que eu não dei F5? Deixa eu ver aqui. Start new game, ataque, give up, start new game. Ah, pronto, eu não tinha dado F5. Então é isso. Toda vez que eu start um novo jogo, ele apaga tudo. Vamos ver se o special attack agora vai passar a exibir o ataque do jogador. Passou. Cliquei no special attack, ele está mostrando o ataque do jogador. Agora vamos ver se o Rio também vai exibir a cor que foi feita no jogador. Exibiu. Ó. É sempre 10, né? Depois diminuiu 5. Então aqui, vamos ver se o número bate. Está 76 o jogador. Eu vou mais uma vez aplicar um Rio. O que acontece? Ele foi para 86. Como eu tirei 5, o monstro tirou 5, vai para 81. Está correto. Né? Então ele vai para 91, vê quanto é que o monstro vai tirar. Foi para 91, o monstro tirou 6, ele caiu para 85. Certo? Agora, 85, 95 menos 5, 90. Né? Então o máximo que ele vai poder ir é para 100. Vamos ver agora aqui. Ele foi para 100, só que tirou 6 depois. E aí foi para 94. Ok. Está correto. Então, pronto. Então a gente já tem... pelo menos a lógica de exibição dos logs está toda completa. O que a gente pode fazer para melhorar aqui é aplicar alguns CSS que a gente tem dentro desse arquivo aqui, ó, app.css. A gente tem uns CSS de log que nós podemos aplicar para deixar o nosso log um pouco mais apresentável. Então, por exemplo, a gente tem um log UL aqui, certo? Que eu acho que não está sendo utilizado ainda. A gente pode passar a utilizar. Deixa eu ver aqui se está sendo utilizado. Ainda não, né? Está sendo utilizado aqui. Row log, Então, ok, dentro do section a gente tem... Dentro do nosso section, deixa eu ver aqui. Bold uppercase. Essa parte já está sendo utilizada porque você vê que está ficando em negrito, em tudo maiúsculo. Por quê? Porque aqui eu já estou utilizando a classe log para section. Então dentro do nosso L vai ser bold uppercase. Ok. Beleza, só que a gente tem um outro que chama player turn e tem um monster turn. Deixa eu ver aqui. Tem aqui, ó, aqui embaixo. Tá vendo? Tem um player turn e a gente tem um monster turn. O que acontece? Isso aqui ainda não está sendo utilizado. A gente pode passar a atribuir de acordo com o valor lá do esse player. Então, se for um jogador, se for uma jogada referente ao jogador, eu vou colocar a cor do texto em azul e o background color, né, vai ser essa cor aqui, um azul mais escuro, creio eu. Depois a gente vai ver funcionando direitinho. Se for uma jogada do monstro, a cor do texto vai ser vermelha
Isso aqui vai ser um vermelho mais claro, né? Então eu acho que vai ser um azul mais claro, não sei. Vamos ver como é que a gente vai aplicar isso aqui de acordo com o valor do S-Player. E a gente vai poder testar direitinho. Ver se ele vai ser aqui no template, né? Basicamente. E o que a gente vai fazer é, dentro do nosso V4, a gente tem um turn in turns. Na verdade não é dentro do nosso V4, é dentro do nosso LI, que contém o V4, né? E aí a gente vai aplicar a classe aqui, ó, usando dois pontos class que nós vimos. E aí lembra que a gente usa um objeto, e aí a gente pode passar aqui o estilo que a gente quer, ou a classe, nesse caso aqui é a classe, né, o nome da classe, dois pontos, e o valor que vai ser true ou false. Então, por exemplo, como é o nome daquela classe lá que nós vimos, é player -turn, né? Player -turn, é. E a gente vai ter que colocar ela entre aspas simples, por conta do hífen, certo? Pronto, a gente vai ter que fazer assim, dois pontos. E aí eu vou definir, essa classe ela vai ser aplicada se eu passar true aqui, se eu passar false, não vai ser aplicada. Então eu vou chamar o isPlayer do nosso turn. Então é turn.isPlayer. Acho que é isso. O turn é o nosso objeto, que está dentro é um elemento dentro do vetor, e ele tem um atributo isPlayer que nós definimos aqui, ó, né? Quando a gente vai inserir o objeto, a gente está passando um atributo isPlayer. Basicamente eu estou utilizando ele aqui. Então, se isso aqui retornar true, significa que ele vai aplicar player turn, a classe player turn, ou seja, ele vai aplicar isso aqui. Certo? Vai aplicar esses estilos aqui. Ok. Agora digamos que não seja true. Como é que eu faço? Aí eu vou ter que fazer, vou ter que dentro desse mesmo objeto aqui, passar uma segunda propriedade, que seria a propriedade da outra classe, que é o monsterTurn. Vou até copiar de lá para não fazer errado. Seria essa propriedade aqui, essa classe na verdade, né? Que eu vou passar como propriedade aqui. E aí essa aqui vai ser exatamente o contrário, né? Vai ser a negação de turn.isPlayer. Para ficar melhor de ver, vou trazer esses dois pontos class aqui para baixo. Certo? Pronto. Então tá aí. Nós temos o player turn, se isso aqui for verdadeiro. Caso contrário, ele vai aplicar o monster turn. Certo? Então só com isso aqui, ele já vai fazer uma verificação automaticamente e vai aplicar uma classe ou outra de acordo com o valor de isPlayer. Por isso que nós criamos como um objeto lá. Tá? Agora vocês entendem por que a gente criou essa pequena complexidade a mais na hora de inserir no array. Então vou começar um novo jogo, vou fazer um ataque e olha só que legal. Fica mais né, fácil de você visualizar. E aqui foi a jogada, foi relacionado ao que o jogador fez, aqui foi relacionado ao que o monstro fez. E ele aplica diferentes, ó, player heals for 9. Então sempre que for o player, vai ser a cor azul escura, ele coloca um tom azul claro no fundo. Certo? E aí vai. Ok? Pronto. Então, o nosso joguinho está concluído aqui, creio eu. New game, ok, ele zera tudo. E aí a gente já pode, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, vamos ver se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento. Minha net que caiu, mas voltou. Ah, ok. Ok. Beleza. Então, deixa eu ver aqui se vocês têm algum questionamento. Não sei se o Avner quer que eu explique alguma coisa. O que foi que ele perdeu? Deixa eu ver aqui. O que você perdeu? Se tiver perdido alguma coisa, eu posso... Ah, tá tranquilo, né? Beleza.
Eu poderia voltar e explicar alguma coisa específica, mas perdi nada, foi só questão de segundos. Beleza, ok. Pronto, então com isso a gente pode passar para a segunda parte da aula de hoje, que é justamente é um pouco teórico, tá? Mas a gente vai tentar, eu tenho alguns fiddles aqui para a gente brincar, vocês podem também testar aí. Seria para a gente ver um pouco sobre, dentro de um contexto do Vue.js, a gente tem mais de uma instância, certo? A gente vai brincar um pouco aqui com... A gente até agora só viu, a gente tem uma única instância, um new view, e a gente tem aquela única instância lá, mas a gente pode criar mais de uma e ver como é que ela funciona, como é que ela se comunica, a gente pode brincar um pouquinho com relação a isso, e aí a partir daí tentar entender o ciclo de vida da instância view. Isso aí é importante quando você passa a ter uma aplicação mais complexa. E eu vou colocar aqui esse primeiro fiddle aqui no Notepad para vocês verem direitinho. Vou aproveitar pegar aqui. Já apareceu aqui. E aqui eu vou fechar, a gente concluiu essa parte. Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar. Eu vou disponibilizar esses três aqui dentro do Notepad. Deixa eu fazer isso para que fique interessante para vocês depois, se quiserem brincar, fazer alguma coisa, algum teste local. Vou fazer o seguinte, eu vou aqui notepad.com e aí eu vou criar aqui albay Vue.js, albay/Vue.js barra monster attack barra game. Eu vou botar barra game, fica mais fácil. Pronto, vai ter um barra game lá. E aí eu vou pegar a primeira coisa, eu vou copiar o nosso template. Então aqui é o index.html. Tá aí ele. Logo abaixo eu vou copiar o resultado final do app.js. Tá aí ele. E isso aqui não precisa, porque isso aqui já a gente não precisou alterar nada, né? A gente já utilizou o que veio lá daquele arquivo zip setup que eu disponibilizei, mas eu vou colocar de qualquer forma, só para deixar completo. Pronto, então os três arquivos aí, e aí vocês podem, que a gente acabou de construir, os dois primeiros, né, e o outro que a gente já tinha. E agora ficou em game aqui. Se eu der um update aqui, deve aparecer game agora aqui. Pronto. Então, /Vue.js /game. E aí tá aqui ele. Beleza. Ok. Então vamos aqui pegar o fiddle. Aqui seria a segunda parte da aula, que é relacionado a Vue Instance, né? Teoria sobre a Vue Instance. Então vamos começar com esse JS fiddle aqui. E aí eu vou fechar aqui. A gente não vai mais utilizar por enquanto. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu vou precisar mudar a posição. Acho que não vou precisar mudar a posição da minha imagem não, porque não vou precisar não. Porque aqui essa parte de CSS a gente não tem, a gente não vai ter nada por enquanto aqui não, nessa parte. Ok. Pronto, já deixei ele todo aqui. Beleza. Então tá bem simples, né? Nós temos aqui, mais uma vez, nosso script aqui em cima. Uma div que nós estamos controlando pela nossa Vue Instance. Ele só tem title e um show paragraph, que está sendo usado aqui no VIF. Ok. Tem um método show que trata o clique no botão.
quando nós clicamos nesse show paragraph, ele vai executar esse método aqui, que basicamente torna isso aqui verdadeiro e passa a mostrar esse nosso parágrafo aqui. Além disso, ele... E aí, Rafinha? Tudo bom? Papai tá dando aula agora, tá bom? Depois eu vou brincar contigo. Eu não sei o que eu posso fazer pra vovó de presente. De presente? Ah, do dia da avó, é? A vovó disse que não precisava de nada, então eu não faço nada, né? Depois a gente combina, tá bom? Mas a vovó disse que não precisava. Vai lá com o Miguel, vá. Papai ainda tá dando aula. Encosta a porta, filho, por favor. Pronto. Então, basicamente, quando eu clicar aqui, ele vai exibir uma página incorporada. Diz que title, change, new value, review isso. Ele está mostrando um alert aqui. E aí ele atualiza o meu título. Ele fez isso porque ele atualizou aqui, não foi? Ele chamou o método update title. E ele passou a exibir aqui. O que esse update title faz? Ele deve fazer algumas coisas a mais. Porque apareceu um alert para mim. Ele atualizou aqui, tá? Além disso, eu tenho um lowercase title aqui embaixo. Basicamente o que ele faz é retornar o título todo em minúsculo, que talvez seja usado naquele alert. E eu tenho um watch para title. Pronto, esse watch é que fez com que o alert aparecesse, certo? Depois a gente vai ver isso aqui, porquê de cada item nesse, mas o watch fez com que o alert aparecesse porque eu coloquei que sempre que alterar o valor do título, execute essa função aqui. E essa função aqui fez o quê? Basicamente ela exibiu um alert dizendo, olha, o título mudou e o novo valor agora é esse. Que foi o valor que ele recebeu aqui, né? No caso é o evento da alteração desse título, tá? É o novo valor que esse título recebeu. Então vou clicar aqui de novo. Agora o título não foi mais alterado, continuou o mesmo, ele não chamou o watch. Para isso funcionar, eu tenho que recarregar. Então, ele atribuiu o valor e aí ele mostrou, ó, o novo valor agora é new view instance updated, que foi o novo valor que nós atribuímos bem aqui, ó. Vou chamar o update title, nós atribuímos aqui esse novo valor. Tá, então é um pequeno resumo do que nós já vimos com relação ao computed e com relação ao watch, tá? Bom, então essa parte do curso, como já falei antes, é uma parte um pouco mais teórica, tá? É só para a gente ver como é que a View Instance funciona por detrás dos panos, quais são as propriedades que nós temos, que o View disponibiliza, como é que são criados, qual é o ciclo de vida, o life cycle de uma instância View, certo? E as formas como a gente pode utilizar isso, que a gente pode tirar de vantagem de conhecer o funcionamento por trás das cenas, né? Behind the scenes da nossa View Instance. Então já mostrei para vocês todo o template, mostrei o condicional, o computed, mostrei como é que está funcionando. Bom, até o momento eu acho que já deu para vocês entenderem direitinho que a nossa View Instance, esse objeto, esse new view, ele é um intermediário entre a sua lógica, né, a lógica de visualização que você tem, e o DOM. Ele faz ali o meio de campo entre o DOM, ou seja, a árvore DOM, aquele que está sendo exibido aqui no seu HTML, e a sua lógica de programação que você vai ter dentro desses métodos que ele traz, que ele encapsula dentro dele. Tá? E aí, eu acho que vocês já entenderam muito bem o conceito desse computed. Por enquanto, acho que não está sendo utilizado aqui, né? Não está sendo utilizado, porque ele é tratado como se fosse um atributo, ele é uma função, mas ele é tratado como se fosse um atributo. E depois a gente pode até manipular aqui para ver, por exemplo, se eu quiser
Aqui dentro eu poderia criar um H2 e utilizar esse lowercase title aqui como se fosse uma variável normal, embora seja uma função, e ele vai mostrar exatamente o título em minúsculo, certo? Quando nós clicarmos para alterar, ele continua mostrando a versão do título, agora atualizado, em minúsculo, tá? Ok. Bom, então a gente vai ter várias opções de como criar. Até o momento a gente só viu essa forma aqui, de que é a nossa instância view, mas a gente pode, por exemplo, fazer a criação da instância view, atribuir a uma variável. A gente pode criar a nossa instância view e passar para uma função e fazer alguma coisa. Então, dependendo do problema que você quer resolver, o mais comum é exatamente como está aqui, como a gente viu até o momento. Mas dependendo da situação, você pode criar uma instância view, passar para uma variável, depois passar dessa variável como um parâmetro para uma função, enfim. Você vai procurar a opção que mais vai se adequar, né? Que é a opção que vai se adequar ao problema que você quer resolver, tá? Mas como eu já falei, o mais comum é como a gente viu até o momento. E aí é interessante saber essas opções para você, caso precise, você tem essa carta na manga, tem esse conhecimento para utilizar, tá? Bom, então a gente não discutiu até o momento, a gente não viu, na verdade, nenhum exemplo com mais de uma instância. Eu vou mostrar para vocês já que pode ter sim mais de uma instância dentro do meu script. Posso criar várias instâncias view, não existe essa restrição de ter para cada página uma view instance, para cada script, não existe isso. O view instance é um objeto JavaScript como qualquer outro. Então você pode criar dentro do seu script, né, quantos objetos view você quiser, tá? O que a gente vai ver é quem é que vai controlar especificamente esse div aqui, né? Então, isso a gente vai ver direitinho. Que instância vai controlar o que, né? Mas que você pode criar várias views, várias instâncias de view você pode criar, tá? Isso aí não existe essa restrição, certo? Então, uma instância, nesse caso aqui nós temos uma, vai estar associada a um div específico, a um elemento específico do seu template, tá? Mas você pode ter uma outra instância view que vai estar associada a um outro elemento dentro do seu template. Pode ter. Você pode ter uma segunda instância e a segunda instância vai estar associada a um outro div que vai estar aqui dentro ou aqui fora, certo? Então a gente pode fazer isso. Outra coisa, eu posso acessar uma instância do view a partir de outra instância, ou seja, essa minha instância aqui, ela é acessível fora desse contexto dela. Eu posso acessar de fora? Posso também. Então eu posso, através de uma instância, utilizar outra, chamar um método de outra. Então essa brincadeira toda pode ser feita, tá? Bom, para que você vai utilizar isso? Aí mais ou menos vai depender do problema que você vai estar resolvendo. De repente você está usando algo, você está tentando resolver um problema bem complexo, que haja necessidade dessa lógica toda dentro do seu front-end lá. Não sei, pode ser que uma parte do seu template vai ser controlada por um objeto, outra parte mais interessante seja controlada por outro, e você quer fazer isso de maneira que os objetos, as instâncias rodem em paralelo. Aí vai depender muito da complexidade do seu front-end, da complexidade da lógica e do que vai ser feito ali no seu template, certo? Mas então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um fiddle aqui, que seria esse segundo, com múltiplas instâncias. Deixa eu ver se já... Estou achando que é o mesmo que eu já coloquei, não, né? O que eu coloquei aqui, ele tem só uma. Então vamos ver aqui uma coisa. A gente pode utilizar esse aqui e depois a gente vai gerar um novo, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar esse div aqui
e vou copiar aqui embaixo. Ctrl+C, Ctrl+V. E vou só alterar aqui o ID desse segundo para app2, tá? Para não ficar dois divs com o mesmo ID, ok? E aí eu vou renomear o ID desse primeiro para app1. Vamos deixar aqui app1 e app2, tá? app1, app2. Deixa eu só fazer aqui o seguinte, deixar um full screen aqui para a gente visualizar melhor. Então o primeiro div ficou com o ID app1 e o segundo app2. Deixar assim aqui só para deixar um pouco pequeno, né? 110. Pronto, app1 e app2. Ok. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar agora uma segunda instância, certo? Ah tá, e aqui também eu preciso mudar para app1, né? Porque senão não vai ficar associado a nada. Desculpa, vou fazer isso. Vou dar o Ctrl Enter aqui. Veja que a primeira, que é app1, está tendo todo o controle aqui. A segunda não tem nada. Então ele está mostrando, digamos, hard-coded, né? Ele está mostrando o texto sem nenhuma associação. Porque o app2 aqui não existe nenhuma view controlando ela, tá? Então eu vou criar uma segunda e vou associar a app2, certo? Então eu tenho esse new view aqui. Vou criar aqui embaixo um segundo. E essa segunda instância vai ficar associada a app2. E olha só. Ele passou agora a preencher, né, com os dados de data. Tá? Nesse segundo, só para simplificar, nesse segundo eu vou deixar só o title, tá? No segundo aqui eu vou deixar só o title. Vou deixar só o title aqui por enquanto, para ficar menor. Vou tirar aqui. Na verdade nem precisaria tirar nada, mas eu vou tirar. Eu vou tirar aqui, vou deixar bem simples. A minha segunda view. Tá? Vou tirar esses métodos, vou tirar esse watch. Vou deixar só data mesmo aqui e associado ao app2. Pronto. Ok? Eu posso até dizer aqui que é the view instance 2. Então de cara a gente já viu aqui que nós podemos ter duas views, né, duas view instances, cada uma controlando uma parte do meu template. Ok? Então até o momento a gente já pode ver isso. Aí duas observações aqui, na verdade três, né? A primeira é que, do jeito que a gente escreveu aqui, as views, as instâncias de view, elas não possuem conexão entre elas. Tá? Elas estão totalmente isoladas umas da outra. Você vê que não existe dependência nenhuma entre uma instância e outra. E até mesmo no template delas também, os templates também estão isolados. Tá? Então nenhuma interfere na outra. Outra coisa, as propriedades também são isoladas. Então, esse title aqui dessa segunda instância só está associado, né? Eu posso até mudar aqui para title 2 e aqui para title 2 também. Tá? Esse title 2 ele só vai funcionar aqui. Se eu passar a ter title aqui, ele não vai entender. E olha só, ele já até quebrou, né? Não está mostrando nada, na verdade. Por quê? Porque não existe esse title, esse objeto title aqui. O que existe é o objeto, essa propriedade title 2, certo? Existe no title 1, mas não é visível aqui dentro desse segundo, né, desse segundo div aqui. Tá? Esse title 2, não existe esse title, na verdade, que foi definido só na primeira view instance, ele não é visível dentro do segundo contexto aí do template, certo? E uma coisa que a gente pode pensar é o seguinte: se você vê
que existe uma dependência forte entre duas instâncias view, talvez seja interessante considerar transformá-las numa única instância, certo? Porque a ideia de você ter múltiplas instâncias seria você paralelizar. E para você paralelizar, não faz sentido quando você tem dependência entre os objetos. Então, se existe muita dependência entre um e outro, talvez faça sentido fazer um merge e juntar tudo numa única instância. Tá? Pronto. Até o momento aqui, o que é que nós fizemos? Nós criamos instâncias view e nós não atribuímos a nenhuma variável, certo? Elas ficaram meio que soltas, elas estão criadas, né? Existe a associação com o template, né? Existe toda uma lógica criada que o view controla, mas a gente não atribuiu essas views a nenhuma variável, tá? E aí eu criei aqui um um fiddle específico para isso. Deixa eu só dar uma olhadinha se faz sentido a gente utilizá-lo ou não. Deixa eu só checar aqui. E pode ser que ele seja exatamente o que nós já temos aqui nesse que vocês estão vendo aqui na tela. Deixa eu só verificar isso. Eu acho que ele é o mesmo que nós já temos aqui. Ele é o mesmo que nós já temos aqui. Tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer agora? Eu vou só mostrar para vocês que eu posso fazer isso. Var viewModel1, pode ser o nome que eu quiser, recebe new view. Então, eu criei a minha view e atribuí a uma variável JavaScript normal. Vou fazer o mesmo com a segunda. Ó. Var vm2 recebe. E veja, como eu estou atribuindo a uma variável e eu estou utilizando var, significa que eu estou criando globalmente. Então essas minhas instâncias, esses meus objetos view, eles estão disponíveis globalmente dentro do meu script. Tá? E aí, para a gente brincar mais um pouquinho, o que eu vou fazer? Eu vou criar um botão, nessa minha segunda aqui. Aqui dentro do template, no meu segundo div, vou criar um button. Ok? Eu vou fazer o seguinte, vamos lá, button. E aí, esse button vai ter uma @click aqui, para tratar o evento de clique no botão. E esse @click vai chamar um método que eu vou nomeá-lo de onChange, ou onClick, não sei. Vou chamar onChange aqui. Pode ser um clique, pode ser o nome que quiser. Eu simplesmente vou ter que criar esse método lá na minha segunda view instance. E aí eu vou colocar no botão o texto seguinte, eu vou mudar alguma coisa, mas não na minha view. Vou até criar um HR só para separar aqui. Ok, porque não tem um onChange ainda, eu vou criar, tudo bem, mas eu estou criando uma linha só para separar a primeira view, né, os elementos da primeira view da segunda. Eu vou tirar isso aqui também para deixar um pouco menor. Vou deixar um pouco menor aqui. Então aqui eu vou colocar também um nome como viewInstance1, para a gente diferenciar direitinho. viewInstance1 updated. viewInstance1. Ele não está mostrando por enquanto o conteúdo da segunda porque ele está quebrando, ele está procurando esse onChange e não existe lá. Tá? Então, change view instance, vou botar só assim, view, vai mudar alguma coisa na minha primeira instância. Só para a gente mostrar que dá para a gente fazer a comunicação entre elas. E aí eu vou criar um método aqui, na minha segunda view instance, certo? Criei aqui methods, e aí tem que ser esse nome que eu defini aqui, onChange. E aí eu posso, agora que eu tenho uma variável, né, vm1, recebendo a minha primeira instance, o que eu posso fazer? Eu posso chegar lá e mudar.
Posso fazer vm1.title, seria esse título aqui de cima. Recebe. Eu vou dizer aqui, olha, foi mudada pela VM2. Então vou fazer aqui, ó, changes title changed by VM2. Então passou a aparecer porque implementei o método. E aí, ó, change view1. O que é que vai acontecer agora? Ele observou que eu mudei o título, title changed by VM2, e aí aqui ele mudou o título. Então você veja que a partir do momento que eu tenho esse objeto atribuído a uma variável, e aí com var está globalmente acessível, eu consigo, dentro do método, né, da minha segunda instância, manipular dados, alterar dados da minha primeira instância, ok? De uma outra instância view, certo? Então a gente já sabe que a partir de uma instância eu posso acessar outra instância, posso manipular dados, chamar métodos de outra instância, tá? Será que é possível fazer isso através de um método, um código fora do contexto de instâncias view? Ou seja, será que eu consigo fazer essa alteração aqui do título do VM1, por exemplo, aqui, ó, numa parte mais geral do meu script? Então vamos fazer esse teste. Eu vou fazer aqui, ó, set timeout. A gente já viu esse método aqui do JavaScript. Ele vai receber uma callback function que vai fazer alguma coisa após um determinado tempo. Então vou fazer aqui function. O que esse set timeout faz? Ele vai executar essa função depois de 3 segundos, né? Chegou aqui nesse código, 3 segundos depois ele executa o conteúdo dessa função, que basicamente vai fazer o seguinte: eu vou alterar novamente aqui o título do primeiro, só que eu vou dizer assim, olha só, o título foi agora title changed by timeout, ou by, não sei, timer, vamos botar aqui, depois de um timer de 3 segundos. Então olha só, 1, 2, 3, ele identificou, e aí title changed by timer, certo? Então sim, eu consigo tanto manipular a minha view, os dados da minha view, por outra instância ou no contexto mais geral, tá? No contexto genérico, né? Fora de qualquer contexto de uma view instance especificamente, certo? Então isso é possível porque esses dados, para quem conhece um pouco mais de JavaScript, conhece o conceito de proxy de objetos, o que o view faz ele cria um proxy, um objeto proxy, com todos esses atributos que estão em data, certo? Com todos os valores que estão em data. Por conta da criação desse proxy, eu consigo então acessar esses dados tanto por uma outra view instance como num contexto mais genérico. Além disso, o que a gente pode também afirmar é o seguinte: o view ele não cria esse proxy apenas para os dados que estão em data. Ele também cria nesse proxy ele também cria os métodos, e aí torna os métodos acessíveis, e também cria nesse proxy, também atribui a ele todas as propriedades computed. Então tudo que é computed também está associado nesse proxy. E com isso você já sabe que você pode fazer chamada disso. Então, por exemplo, a gente tem um método aqui na primeira view que chama show, né? que passa a mostrar o parágrafo, ok? E atualiza o título. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, para demonstrar isso para vocês, e chamar o método show, porque os métodos também estão associados ao proxy que o view cria. Então, 1, 2, 3, ele vai identificar,
e vai passar a mostrar o parágrafo aqui embaixo como se eu tivesse clicado aqui. Por quê? Porque ele chamou o método show que torna visível o parágrafo aqui de baixo. Tá? Então, ok. Certo. Existe um outro conceito no JavaScript chamado de watchers. Então, por trás das cenas, o que o view faz é, para cada atributo desse que ele tem dentro de data, para cada método também, para os computers, o que ele faz é, ele não só cria esses atributos, esses métodos, faz cópia desses métodos, desses atributos no proxy. Ele também cria nesse proxy vários que a gente chama de watchers, que são observadores que fazem com que ele perceba quando um objeto, quando um atributo foi alterado. E quando um método foi invocado, ele percebe tudo isso através desses watchers. E quando você está criando a sua view instance aqui, quando você faz essa criação, esse new, né, ele perceba que ele já recebe tudo no construtor, ou seja, você está recebendo no construtor qual é o template, qual é a parte do template que ele vai controlar, quais são os dados que ele vai estar criando dentro do proxy e observando, quais são os métodos que ele vai disponibilizar para ser chamados. Então tudo isso em tempo de criação da instância ele já tem acesso, né? Ele já recebe como parâmetro. Então não existe um set, determinado parâmetro, um determinado valor. Não existe isso. Set, determinado valor de determinado atributo. Na criação tudo já está definido. E aí isso faz com que ele possa ter um controle maior sobre as coisas. Então é como se fosse uma criação meio que estática, onde tudo já é recebido e definido, e ele tem controle total sobre aquilo. Não corre o risco de mais na frente um atributo desse, por exemplo, title 2, né, um atributo data, ficar sem os valores que ele vai precisar utilizar, ou sem o título, por exemplo. Não existe mais título, então você tem que usar o título não existe, não tem essa possibilidade. Já na criação ele tem tudo isso que vem dentro de data. O que pode ser feito, como a gente já viu, é alterar o conteúdo desses atributos que estão dentro de data. Mas pegar algo que está em data aqui e remover, por exemplo, de data, isso aí a gente vai ver que isso não vai funcionar corretamente. Tá? O view não foi feito para isso. Para ele ser reativo, ele tem que receber no momento da criação da instância esses valores de data, de métodos e tudo mais, e isso tem que ficar meio que fixo dentro da instância. Tá? Pronto, então a gente pode ver um exemplo aqui que a gente não consegue, dentro da minha instância view, criar uma nova propriedade. A propriedade que já foi passada como parâmetro, ela vai existir enquanto a instância existir, mas uma vez criada a minha view instance, eu não consigo criar novas propriedades, atribuir novas propriedades para ela. Tá? Então eu vou fazer um teste com vocês, que é o seguinte. Vou pegar essa nossa primeira instância view, essa VM1. Bem aqui eu vou dar um console.log, olha só. E eu vou passar o VM1 como parâmetro. Tá todo mundo acompanhando aí, né? Vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou exibir aqui o console. Tá reclamando de algum bind aqui. Talvez isso aqui tenha sido em algum momento intermediário em que eu estava definindo alguma coisa e ficou faltando no template, não sei. Mas deixa eu dar um Ctrl Enter aqui se ele reclama de alguma coisa. Pronto, não reclamou de nada. E olha o que ele fez aqui. Depois de alguns segundos ele
alterou, mas olha aqui no log, o console eu não consigo aumentar, né? Aqui no log ele printou conteúdo da minha view instance. Tá? Aqui está o objeto proxy, né, que ele chama de proto. Tem o construtor dele e tudo mais. E tem os vários métodos aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Create element. Os refs. Depois a gente vai ver para que é isso. O elemento py que não tem. Tá aqui o método show, né? Show paragraph com true. O title com o valor do título, que foi já atualizado. Certo? Beleza. Então veja que você tem aqui, tem o data, né, o proxy para os dados, ok, underscore data. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem a lista com os watchers aqui, olha só, certo? Então ele tem aqui definido 3 watchers, tá? 3 funções watchers. Ok. E aí o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, é o seguinte. Eu vou tirar por enquanto isso aqui, só para não confundir a gente. Nós já vimos isso. Depois que eu faço o log desse objeto, eu vou tentar criar uma nova propriedade dele. Ou seja, eu criei o objeto aqui, certo? Fiz o log. Aí eu vou tentar fazer o vm1.new property, new prop, sei lá, uma nova propriedade qualquer. E essa nova propriedade vai ser uma string new, certo? Só que aqui eu deveria ter colocado um novo log, né? Vamos colocar aqui um novo log. E olha só o que vai acontecer. Eu vou limpar aqui o nosso console. Estou printando 2 vezes. Vamos procurar ver se esse new prop vai aparecer aqui. Teoricamente, new prop new. Ele está aqui, né? Beleza. Então, nesse VM1, eu tenho um new prop com valor new. No primeiro, eu não devo ter, não é isso? Não, ele também tem. Ah, sim, porque é o mesmo, perdão, é o mesmo objeto, então... Agora é engraçado, né? Nesse primeiro console.log, ele já exibiu mesmo sem eu ter. Não sei se esse console ele atualiza... Engraçado. Não sei se esse console ele atualiza... Porque teoricamente aqui não era para ter, né? Já que eu não tenho antes aqui. Por que nesse console.log ele está exibindo já no primeiro, né? E o próprio new. Ok. Eu vou me abstrair disso aqui, mas o que eu queria mostrar para vocês realmente não é nem isso. O que eu queria mostrar para vocês é que quando eu crio um atributo, não faz sentido nenhum fazer isso, porque quando eu crio um atributo por fora, digamos, eu não criei no construtor da minha view instance, não existe watchers criados para esse atributo. Como é que eu sei isso? Por exemplo, vamos pegar aqui um que foi criado logo no início. Por exemplo, title, né, show paragraph, que foi criado aqui. Vamos ver aqui uma coisa. Temos aqui os atributos, certo? Queria mostrar para vocês onde é que ele vai ter os métodos get e set desses atributos. E onde é que ele vai ter os watchers. Get set de lessons, de atributos, de title. Pronto. Por exemplo, o title, né? Está aqui.
eu tenho aqui um getTitle e um setTitle, certo? Ou seja, com isso eu consigo modificar o valor de título dentro, eu consigo dar um this.title e consigo modificar o valor desse title tanto fora como dentro da instance, né? Mas esse new prop que eu criei aqui, eu forcei a criação dele aqui, né? Veja que eu não tenho aqui, que ele está em ordem alfabética, né? Show paragraph, get set. Eu não tenho get set do meu new prop. O que significa que ele não está sendo observado, tá? Então, por exemplo, se eu de repente quiser aqui dentro do meu template fazer isso aqui, ó, estou no contexto do primeiro, né? New prop, o que vai acontecer aqui? Ele quebrou. Deixa eu dar um Ctrl aqui de novo. Veja que ele quebrou aqui, ó. New prop is not defined. Embora a gente tenha tentado forçar a criação dele aqui por fora, sem ser dentro da instância, né? Dentro da própria instância, no momento que a gente vai criar dentro do construtor da instância view. Embora a gente veja que ele existe, mas não é criado a estrutura, a infraestrutura que o view cria de observação, de get, de set dessa propriedade. Então eu não consigo utilizá-la. Eu não consigo fazer um two-way data bind com ela. Entendem? Então isso é um detalhe importante. Embora a gente consiga criar, consiga atribuir, mas não faz o menor sentido porque depois disso eu não consigo gerenciar dentro da minha instância ou dentro do meu template. Por exemplo, se eu quiser fazer aqui dentro, vamos ver aqui, por exemplo, no método show, eu vou tirar daqui, tá? Não vai mais quebrar. Mas se eu quiser fazer aqui, por exemplo, dentro do método show, um this.newProp recebe, opa, tá errado aqui, recebe new2, só pra gente ver aqui se ele altera ou não, né? Pronto, então eu vou clicar em show paragraph, que vai chamar o show, vou só limpar aqui. E deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu ver aqui se ele vai console.log, eu fiz new prop e recebe 2, né? New 2. Console.log this. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Limpei. Olha, o new prop foi criado lá embaixo, está com new, né? Então eu vou limpar aqui o console, vou clicar em show paragraph, ele vai exibir novamente e vamos procurar aqui pelo new prop. Nesse caso aqui dentro da view instance ele conseguiu fazer a alteração dessa propriedade, né? Interessante, isso aí eu não sabia. Dentro da view instance eu consigo manipular, já que o objeto possui essa propriedade, eu consigo manipular. O que eu não consigo fazer é utilizar no meu template. Lá dentro do meu template, se eu tentar utilizar, ele vai quebrar. Não é? Inclusive, até porque quando ele carrega o template, depois é que ele vai fazer essa criação aqui. Então o template não tem conhecimento desse elemento. Ok. Mas é uma coisa que a gente tem que ter cuidado isso. Eu posso até utilizar dentro dos métodos, né? Mas não é recomendado. Dentro do template ele vai quebrar se eu tentar utilizar essa propriedade que foi criada por fora da minha view instance. Ok. Pronto. Então tem mais alguns detalhes aqui antes de chegar no ciclo de vida, que é relacionado ao EL e o data, mas já vai dar 10 horas. Vou marcar aqui onde eu parei.
aqui no meu script, só para a gente saber. E aí no próximo sábado a gente continua. Se ele dá esse erro de bind, Ctrl S ou Ctrl Enter? CTRL. O Ctrl Enter que vai atualizar. No meu console no JS Field, toda vez que eu faço Ctrl S, ele dá esse erro de bind. Bom, geralmente esse erro de bind pode ser porque esteja faltando alguma coisa e ele não está atribuindo. Aqui no meu agora, por exemplo, não está mais acontecendo, né? Eu não criei nada novo. Quando tem alguma coisa nova que você... Ctrl S, tá certo, de Ctrl S também. Cannot read property bind of undefined. De repente isso aqui é um erro que não tem nada a ver com nossa... Não tem nada a ver com o nosso script aqui. É um erro do ambiente do JS Fiddle, né? Agora eu entendi que o nosso amigo Avner falou. Entendi. Eu tô achando que esse erro de bind é um bug no próprio JS Fiddle. Saquei. É um bugzinho no próprio JS Fiddle. Esse Ctrl S é para salvar na ferramenta, né? Na ferramenta web. Pronto. Então é isso. Na próxima... um detalhe. Eu vou... Sim, exatamente. Não tem nada a ver. Eu vou gravar um vídeo, provavelmente amanhã. Não sei que horas eu vou gravar, mas eu vou tentar gravar o mais cedo possível. E aí eu mando um link para vocês. E esse vídeo seria mais preparando o ambiente, mostrando o que a gente vai ter que instalar. É pouca coisa, né? Mas o que a gente precisa instalar para no sábado a gente trabalhar num ambiente mais profissional e aí conseguir ver a criação de componentes e tudo mais no Vue.js, tá? Então eu devo estar gravando esse vídeo amanhã, vou gravar mesmo offline e depois eu subo o vídeo para o YouTube e mando o link para vocês, beleza? Então amanhã envio um link com o vídeo de preparação do ambiente, que aí de repente vocês tiram um tempinho amanhã no final do dia só para preparar o ambiente ou no sábado de manhã cedo, para quando a gente for fazer os componentezinhos, ver a parte de componentes do Vue.js, a gente já está com o ambiente já pronto. Tranquilo? Pois então é isso. Então a gente continua no próximo sábado. Um abraço aí, boa noite e obrigado por vocês terem tido a paciência de acompanhar até aqui o nosso curso.